Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no Salmo 62. Leremos o verso 1, a parte A. Salmo 62, versículo 1, a parte A. Vamos ler juntos? Somente em Deus, minha alma espera silenciosa. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, tão sábia, tão abrangente, tão profunda, tão cirúrgica, como ela mesma diz de si, uma espada de dois gumes, penetra até as regiões mais íntimas da nossa vida. O Senhor fale conosco nesta ocasião, por meio dela mais uma vez, nós te pedimos. Precisamos de direcionamento, Senhor, precisamos de consolação, precisamos de educação na graça, como ensinou o apóstolo Paulo. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje nós chegamos ao nosso segundo estudo sobre solidão. No primeiro, eu tratei de modo geral como esse tema se apresenta nas Escrituras e como ele pode ser visto por um ponto de vista positivo, não negativo. E vimos como isso se apresentou a vários servos de Deus, a Moisés, a Jesus, a Paulo, a Elias, em vários lugares das Escrituras. E aqui nós temos um Salmo de Davi, que ele nos fala algo profundamente importante e significativo, porque ele diz que somente em Deus sua alma espera silenciosa. E esse termo aqui é muito importante para nós. Silêncio. Espera também é um termo muito importante para nós nessa noite. Então, meus irmãos, há um tipo de solidão que é corrosivo, que é destrutiva para a nossa alma. Isso é fruto do pecado original, da queda de Adão, mas também é fruto de algumas rupturas. A solidão se apresenta a nós sempre como uma ruptura. Quando Adão cai, há uma ruptura da sua comunhão com Deus. Quando nós perdemos relacionamentos, também acontecem ali rupturas que doem bastante. A solidão também pode ser o resultado de um abandono. Então existem possibilidades distintas de estarmos vivendo em solidão de modo negativo. Essas que eu mencionei são experiências negativas com a solidão. Mas há uma solidão que santifica, ou há uma leitura que nós podemos fazer da solidão, mesmo tendo enfrentado rupturas, mesmo tendo enfrentado abandonos. Podemos, nesse contexto, experimentarmos uma solidão que santifica. Por quê? Porque esta é a solidão que Deus prepara como um ambiente de encontro conosco. Deus nos dá aquele momento de isolamento para ter um tempo precioso conosco. Então, à luz das Escrituras, a solidão não é em si mesma um mal em si. Ela pode ser um contexto muito importante e interessante. Pode ser um instrumento da providência para que Deus esvazie o nosso coração das distrações do mundo para enchê-lo dele mesmo. Deus pode nos conduzir a um deserto para estarmos sozinhos, para preencher o nosso coração dele mesmo. A gente costuma muito reclamar da solidão, e é normal reclamarmos, a não ser aqueles que gostam muito de ficarem sozinhos. Eu gosto muito de ficar sozinho.
Eu não consigo não, a maioria das vezes não, mas eu gosto muito de ficar sozinho. Não tenho nenhuma dificuldade de ficar sozinho. Mas há pessoas que sofrem muito com isso. Elas precisam sempre ter a noção de que tem alguém perto. Se são cônjuges, à noite precisa estender o braço para saber se o outro está lá mesmo. Se é um filho pequeno, os meus sempre colocam a perna por cima de mim. Enquanto é pequeno eu aguento, mas o mais velho já não estou aguentando mais. Porque eles querem apenas a sensação da presença. Eu não estou só, eu preciso de uma companhia. O cristão piedoso vai ter que em algum momento lidar com a solidão, suportar a solidão. E ele pode olhar isso de duas formas. Ele pode olhar isso como uma punição, e ele vai se perguntar se Deus o está castigando com a solidão. Ou ele pode observar isso como uma oportunidade que Deus está lhe dando para recolher a sua alma ao próprio Deus, trazer a alma do crente para perto de Deus naquele tempo de solidão. Então, quando estamos sozinhos, irmãos, não existem aplausos, né? Não tem aplauso. Não tem ninguém nos admirando pelas qualidades que as pessoas julgam que temos. Quando estamos sozinhos, nós estamos sem distrações. Imagine Paulo preso, sozinho, sem internet, sem TV, sem rádio, sozinho. Muitas vezes o maior medo da nossa alma é justamente desse encontro conosco num quadro de solidão. Nós não queremos nos encontrar com a nossa imagem. Nós temos medo da nossa imagem. Mas na solidão também, nós não temos perto de nós vozes externas, porque as vozes externas sempre emitem algum tipo de juízo sobre as situações ou sobre nossa pessoa. Eu me recordo agora daquele penúltimo sermão que eu preguei em Marcos, que Jesus pergunta: o que é que estão dizendo a meu respeito? Nós nos preocupamos com isso, né? Não era o caso de Jesus, não, que ele não estava preocupado com o que estavam dizendo. O ponto ali era outro. Mas nós nos preocupamos. Bom, se você já conversou com alguém que conversou com outra pessoa que não gosta de você, a grande probabilidade de você ter feito uma pergunta-chave: o que foi que ele ou ela falou de mim? Já fez a pergunta? Já se preocupou com isso? Falaram de mim? O que foi que falaram de mim? Eu não gosto de fazer essa pergunta. Eu não gosto de fazer essa pergunta. Eu não sei se você... Tem gente que não gosta, mas faz porque é impelido a fazer essa pergunta, né? Mas eu acho que eu não gosto de fazer essa pergunta por alguns motivos, e um deles é o que Spurgeon falou. Ele disse: se os meus críticos soubessem quem eu sou, eles falavam coisas piores a meu respeito. Eles não me conhecem muito bem, né? A solidão, irmãos, é um espelho para a alma. Somos nós ali. Nos trajes mais simples, sem nada que disfarce, sem óculos escuros para que os nossos olhos vermelhos de lágrimas não sejam vistos. Somos nós mesmos, sem esperarmos acordar um pouco mais, porque a nossa voz ainda é muito estranha de manhã. Nós sabemos como é a nossa voz, sabemos como são os nossos olhos, sabemos os procedimentos do nosso coração. A solidão é um espelho para a alma. A gente vê exatamente como somos, no limite da nossa percepção, porque quem conhece tudo profundamente é Deus. Mas sem a solidão, algumas coisas não acontecem conosco. E aqui vai
vão pontos positivos acerca da solidão. Sem a solidão, nós não percebemos a profundidade do pecado, nem do nosso, nem do outro. Sem a solidão, nós não discernimos o quanto nossa fé é superficial. Porque quando estamos em solidão, nós conseguimos ter um vislumbre mais preciso da estatura da nossa fé. Por isso que a gente não gosta muitas vezes da solidão. Porque a solidão, ela pode se tornar muito cruel, porque a solidão é muito verdadeira. A solidão é muito verdadeira com a gente. A popularidade não é verdadeira. As festas, o que é que o livro de Eclesiastes diz? É melhor ir na casa onde há luto, né? Melhor ir na casa onde há choro do que na casa onde há festa. Porque onde há festejo, tudo é alegria. Então nós não vamos entrar em questões profundas da alma, como pesares numa festa. Você não vai para uma festa para falar com alguém como está seu sentimento de luto. Você não vai. Você vai para celebrar, para festejar. Esse é o caráter de uma festa, não é? Mas o autor Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, vai dizer: melhor é onde há luto, porque a realidade da existência se revela de modo mais claro onde há tristeza. Quando nós não vivemos a solidão, nós também não temos capacidade de reconhecermos em alguns momentos a frieza do nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, que não precisam responder, tá? Mas você já teve aquela experiência de, assim, depois de muitos anos, poder lembrar-se de uma circunstância em que você pecou terrivelmente e foi muito mal? Já teve essa experiência? Eu já tive várias vezes. E vem aquele arrependimento repentino que parece um soco no seu peito. Você não ouviu nada, você não ouviu uma pregação, você não estava lendo um texto bíblico, você não estava ouvindo um hino, você estava só deitado para dormir, preparando um copo d'água para beber, um chá para tomar, um café, e de repente você sofreu aquele impacto de uma memória em que agora você, depois de tanto tempo, foi conscientizado de algo terrível que você fez. E aí a ficha cai assim: como meu coração é mau. Isso só acontece no contexto da solidão. Irmãos, devemos examinar o que as nossas almas fazem conosco quando nós estamos sozinhos. O que é que as nossas almas fazem com todo o nosso ser quando estamos sozinhos? Nós corremos para Deus ou nós corremos para as distrações? Porque as distrações têm o poder de remediar momentaneamente essa necessidade que nós temos de ficarmos sozinhos para termos um encontro com Deus na solidão. Deus queria tratar com Moisés, levou ele para o deserto. Deus queria tratar com Elias, fez a mesma coisa. Deus queria ensinar experiências profundas a Jeremias, ele foi para dentro de um poço. Deus queria mostrar a sua grandeza a Daniel, colocou ele numa cova. Deus queria mostrar a sua grandeza aos amigos de Daniel, colocou eles numa fornalha. Deus nos coloca em situações assim, aparentemente perigosas, para ter encontros profundos conosco. Deus quer ter encontros profundos conosco. Deus quer que saiamos da beira, do raso, da borda. Bom, o texto de Ezequiel que fala isso, né? O profeta vai entrando, a água vai subindo. Deus quer que a nossa relação com Ele seja mais profunda. Isso só se dará nesses momentos solitários com o Senhor. Eu falava na última ocasião, né? Dos medos que nós temos de ficarmos sozinhos. Você está lá sentado no quintal da sua casa, de repente passa uma coruja piando em cima da sua casa. Você conversa, vamos embora para dormir. Nós temos esses medos, né? Coitado da bichinha, né? Criatura do Senhor, a gente vai criando as coisas na cabeça da gente. Use esses momentos de isolamento como um diagnóstico espiritual do que você é.
quem eu sou. Pronto, quando eu estou sozinho, eu sei quem eu sou. Segundo lugar, irmãos, a solidão é um ambiente perfeito para a verdadeira oração. Verdadeira oração. Cristo mesmo disse que deveríamos entrar no quarto. O quarto é o lugar secreto, a porta fechada. Deus quer que tenhamos um lugar secreto com Ele. A oração secreta tem essa característica da solidão, porque isso torna a oração mais sincera, pois não tem plateia. Não é aquela oraçãozinha pronta que a gente tem quando a gente é convidado a orar na igreja, no culto. Nosso Deus, nosso Pai, soberano Deus, eterno Pai. Não é esse negocinho pronto. Ali é você e Deus. Ali é onde você diz: Senhor, eu não aguento mais. A gente não quer falar isso num culto de oração, porque preocupa as pessoas, né? Imagine se a gente fosse assim num culto de oração. E não impede que a gente seja. Mas geralmente a gente não é por questões sociais. Mas imagine só quando a gente se dividisse em grupos e alguém perguntasse: você quer pedir oração? Não quero, eu quero pedir por mim, porque eu não aguento mais, não existe mais nenhum sentido para que eu continue. Você imagina só ouvir um negócio desse culto de oração. Algumas possibilidades. Acabou o grupo, acabou o culto de oração, procura o pastor. Pastor, fulano disse isso lá no grupo. O senhor tem que conversar. Eu fiquei preocupado, pastor, porque nós não estamos acostumados com isso. Mas quando lemos os salmistas, quando lemos os profetas, quando lemos Jó, porque eu estou vivo? A maldição está viva. Nós vamos ver o servo de Deus rasgando o peito em oração, irmãos, numa sinceridade que para nós ultrapassa o nosso limite de compreensão. Seja bem sincero, eu já disse isso aqui aos irmãos, nós não temos coragem de orar como os salmistas oram, nós não temos. Você tem coragem de orar assim: Senhor, por que tu não me ouves? Você tem coragem? Por que não me atende, Senhor? Senhor, por que o ímpio prospera? Ele é tão saudável e eu estou aqui doente. Agora pensa num troncho, sou eu, me acabando o tempo todo aqui. O senhor não está vendo, não? Você tem coragem de orar assim? Os salmistas oravam. E essa oração registrada é uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Eles abriam o coração. Isso mostra, irmãos, que a nossa oração deve ser profunda. Profunda. E uma oração profunda deve ser uma oração que está alojada num tempo. Eu não me refiro só ao espaço quando eu falo de solidão, mas num tempo que nós não temos pressa para terminar de falar com Deus. Não temos pressa. Nesse lugar de solidão, nossa oração vai ser sem nenhuma máscara. Ela é honesta. Ali a gente vai dizer: Senhor, o Senhor disse que eu devo perdoar, mas eu não consigo. Né? O Senhor disse que eu devo confiar, mas não dá, Senhor, não dá. Eu não consigo, Senhor. Aí a gente vai reconhecendo nossas incapacidades. Inevitavelmente a gente conclui algumas coisas, né? Será que eu sou crente mesmo? Senhor, será que eu sou crente mesmo? A resposta divina talvez seja o silêncio, mas no silêncio de Deus há uma lógica, porque Deus está nos colocando de frente conosco mesmos, né? É assim, a lógica é essa. Se você não fosse, porque você estaria orando desse jeito? Se você não fosse, você acha que você estava reconhecendo sua fragilidade, sua fraqueza, seu pecado, sua dependência. Se você não fosse, você acha que você estaria aqui, nesse momento, comigo? O coração humano, irmãos, é muito disperso. Nosso coração ama muitas coisas, deseja muitas coisas e tem medo de muitas coisas. Então a solidão, quando é bem usada pelos servos de Deus, ela também tem o poder de reorganizar os nossos afetos. Ela começa a colocar as coisas no lugar. Aquele momento vai reorientar o nosso amor para Deus. Aquele momento vai diminuir o nosso apego ao mundo,
aquele momento vai aumentar o nosso senso da eternidade. Olha, é muito bom quando nós, depois de um tempo de oração, olhamos para o relógio e dizemos: passou todo esse tempo. Todo esse tempo. Irmãos, quando nós alimentamos uma vida de oração, pode ter certeza que você vai ter uma experiência profunda. Há algo que acontece em torno de você na hora da oração. Alguma coisa acontece ao nosso redor quando nós estamos sozinhos com Deus em oração. E é somente na solidão que Deus opera isso. Manifesta essa presença doce a nós. Então use a solidão para meditar. Meditar nas coisas de Deus. Meditar nas Escrituras. Agora faça isso lentamente, não tenha pressa. O nosso mundo é muito apressado. A gente já lê a Bíblia com um comentário teológico no rodapé, porque ele não tem paciência de pensar naquilo que a gente está lendo. Eu quero saber logo o que disseram. Vai, diga logo. Diga logo. Às vezes que eu estou dando aula, os alunos fazem uma pergunta e eu passo uns 15 minutos respondendo a pergunta. Aí eles me interrompem e dizem: mas não foi isso que eu perguntei não, pastor. Se foi, eu estou respondendo. Ainda. Vocês não têm paciência. Porque o nosso mundo é assim, né? Rápido. Tem que ser rápido. Bora. Tem aquele ditado que tem nas redes agora, né? Acordou, movimenta, né? Acordou, se mexe, né? Acordou, se mexe. É tudo rápido. Nós não temos mais paciência para reflexão. Não temos mais paciência de lermos a Bíblia lentamente. Veja, Salmo 62, verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em Deus. Veja, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. O que quer dizer a frase somente em Deus? Para o salmista Davi. O que é minha alma esperar silenciosamente em Deus? O que é isso? Quantos minutos você tem condição de passar pensando nessa frase, sozinho? Quantos minutos? Nós não temos paciência, agora piorou. Agora eu pego o GPT, o que é que quer dizer o Salmo 62:1? A inteligência artificial vai me dizer. Pronto, agora eu sei. Nós perdemos o prazer de comermos a palavra de Deus lentamente. Perdemos o prazer de orar lentamente. Perdemos. Nossa geração tem praticamente abandonado a vida de oração e da meditação na palavra de Deus. Essa é uma marca. A marca da pressa da nossa geração. Mas, irmãos, eu quero terminar dizendo isso. A solidão também não se refere só a como estaremos ou o que experimentaremos com Deus, em particular no secreto. A solidão prepara-nos para a vida pública. Lembre de tudo o que nós vimos. A solidão tira minhas máscaras. A solidão mostra quem eu realmente sou. A solidão mostra onde meu coração está e onde ele deveria estar. Quando eu lido com isso e eu entendo isso, algumas coisas vão acontecer na minha vida pública. Porque essa minha vida secreta com Deus, em oração e meditação, vai me ensinar algumas coisas em termos de minha vida pública. Primeira coisa, eu não devo ser hipócrita. Eu sei quem eu sou e eu não devo ser hipócrita. Eu não devo transmitir uma imagem de alguém que eu não sou. Gostem ou deixem de gostar. Segunda coisa, vaidade. A vida secreta com Deus aniquila a nossa necessidade de aplausos. Porque na vida secreta não tem aplausos. Você vai pedir o quê? Que Deus aplauda? Deus sabe quem você é, né? Agora, direitinho, Ele não vai. Ele vai lhe amar, Ele vai demonstrar muito afeto, sua presença, seu refrigério, mas aplaudir. Terceiro, aprendemos a não sermos superficiais.
Superficial não é o hipócrita. Superficial é uma pessoa sem profundidade. Aprenderemos a não sermos superficiais espiritualmente nas nossas relações. Aprenderemos a sermos mais profundos, irmãos, a sermos mais coerentes. Então não negligencie isso. Lembre-se, crescimento espiritual começa no oculto, não publicamente. João Batista esteve no deserto até o tempo de mostrar-se a Israel. O crescimento espiritual começa no oculto. Moisés esteve 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Deus. O crescimento espiritual começa no oculto. Jesus começou seu ministério com 30 anos, mas aquela fase anterior foi fundamental para que tudo se desenvolvesse depois na sua missão. Então, não fuja da solidão, redima a solidão. Use a solidão a seu favor. Não use a solidão para o pecado, use a solidão para santificar-se. E, por último, não veja a solidão como vazio. Eu quero finalizar dizendo isso. Não veja a solidão como um vazio. Veja a solidão como presença. Ele está lá, irmãos. Ele está lá. Pode ser que não tenhamos quem queríamos, mas Ele está lá. Ele disse e prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias. Ele sempre estará lá, sempre. Sempre. Eu sei que nós temos necessidades sociais. Eu sei. E eu entendo isso. Eu entendo as lutas dos meus irmãos e eu também tenho minhas próprias lutas. Na semana passada, eu lembrei-me de alguns filhos que Deus tomou de mim e da idade que eles teriam agora. E de como seria se eles estivessem comigo hoje. E de como eles seriam. Primeiro era um menino, o nome que demos foi Davi. O segundo era uma menina, o nome que demos foi Helena. O Senhor levou para si Davi e Helena, nos deixou com Miguel e Daniel e Samuel agora. Se der tudo certo, ser Samuel, né? Zamizel. E eu senti saudade dos meus filhos, irmãos. Eu senti saudade dos meus filhos. Eu não convivi com eles, mas eu queria tê-los. Nós sentimos falta de pessoas. Mas lembremos do que o esposo de Ana disse a ela depois de tanta agonia daquela mulher porque ele tem um filho. Ele disse: eu não sou mais precioso do que 10 filhos. Ouçamos isso do Senhor. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que dói. Ele sabe, irmãos. O Senhor não é insensível. Ele não diz assim: deixa de besteira, velho. Ele não diz isso, não. Mas Ele nos consola assim: eu sou mais precioso do que os filhos. Como disse a Ana. Um dia nós estaremos todos reunidos, não é? Nos encontraremos com os nossos mortos. Nos abraçaremos. Brincaremos, né? Que você demorou tanto para chegar aqui. Esse dia vai chegar e essas dores elas serão saradas completamente. Serão coisas do passado. Mas enquanto estivermos aqui, e lá nós não vamos ter essa experiência de solidão,
porque a presença de Deus está sensível em todos os lugares na terra restaurada. Ela está sensível em todos os lugares hoje, nessa terra também, mas por conta de nossa condição de pecado nós não conseguimos discernir isso. Mas lá esse impedimento que o pecado causa será totalmente extirpado. Então, enquanto estivermos aqui, que não desperdicemos a nossa solidão, que não desperdicemos o lugar secreto, que tenhamos essa experiência do jardim, irmãos. Na oração, o nosso Éden será de joelhos. O nosso Éden será de joelhos. O nosso Éden será com o Senhor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu bendito Filho Jesus. Obrigado pela esperança que temos. Esperança que nos cura, que alivia nossas dores. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos um repouso abençoado nesta noite. Guarda-nos do mal. No nome de Jesus. Amém. Amém.